Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Aqui novamente, professor Cesário. Hoje, trazendo para vocês um tópico que é extremamente importante nesses concursos militares a nível médio, SpaceX, EA, AFA, EFON, Escola Naval e entre outros que vocês estão concorrendo aí, que seriam as nossas equações trigonométricas, tá? Hoje a gente vai estar trabalhando basicamente como essas equações trigonométricas se comportam. A gente vai tentar criar uma interface que não só trabalhe a relação envolvendo as suas raízes limitadas na primeira volta, mas também que trabalhem as nossas relações envolvendo a família de soluções para aquele problema, beleza? Bom, primeiro de tudo, vamos analisar o que seriam aí equações trigonométricas. Vamos pensar na primeira estrutura. Bom, equação, na maioria das vezes, significa que a gente está querendo trabalhar, achar o conjunto solução, que nesse caso seriam as raízes ou a raiz. Só que na equação trigonométrica, quando ele não limita para a gente onde essas raízes podem ser definidas, você acaba encontrando um conjunto de soluções. É o que diferencia um do outro, tá? Então aqui eu poderia encontrar infinitas soluções, fora exatamente dessa minha primeira volta do ciclo trigonométrico. No primeiro exemplo, ele coloca para a gente o seguinte: seno de x igual a meio. Eu preciso encontrar, então, quem serão os meus valores que fazem com que, quando eu substituo o x por esses elementos, por esses arcos trigonométricos, eu vou achar o seno desse arco sendo meio. A gente sabe que na tabela dos ângulos notáveis, quando eu calculo o seno de 30, eu acho exatamente o meio. Então, a gente está trabalhando no primeiro quadrante. Vamos pensar o arco, e esse arco nosso vai ser o nosso arco π sobre 6, que é o de 30 graus, e eu sei que quando eu calculo o seno dele, eu estou encontrando exatamente meio. Então, por enquanto, nenhum problema. Vamos definir esse arco, tá? Relacionado aqui. Tá lá. Como a gente já viu, marcamos aqui o seno, então, do π sobre 6, que é o 30 graus. Só que a gente sabe que o ciclo trigonométrico, tecnicamente, ele vai ser, na primeira volta, limitado do 0 até o 2π, que é 360 graus. Então, precisamos encontrar, e vai existir um outro elemento nessa limitação inicial, que faça com que o seno desse arco também seja meio. Lembra que nós falamos das reduções de quadrante, né? Quando eu consigo identificar um ângulo dentro desses meus 4 quadrantes que vai possuir o mesmo valor nesse cara, nesse meu arco do primeiro quadrante. Observa só que se eu definir o simétrico desse arco aqui no meu segundo quadrante, eu vou ter exatamente o suplementar de π sobre 6, no caso suplementar de 30, que vai ser o 180, que vai ser o π menos o π sobre 6. Bom, mas 180 menos 30, 150. Então aqui a gente consegue achar quem vai ser exatamente o suplementar, ou seja, o arco que define... Deixa eu já colocar aqui qual vai ser esse valor. Fazendo esse MMC aqui, eu vou ter 6 menos 1 vai me dar 5π sobre o 6. Então eu sei que quando eu calculo o seno de π sobre 6, me dá meio. Da mesma forma, quando eu calculo o seno de 5π sobre 6. Ótimo, Cesário. Então eu sei que as minhas raízes vão ser π sobre 6 e 5π sobre 6. Não, rapaz, não vão ser só essas daqui, porque ele não limitou pra gente qual vai ser o intervalo que essas raízes vão poder possuir. Lembra que eu falei com vocês aquela ideia da partícula? Pega uma partícula, tá? Aqui, e aí eu dou um peteleco nela, e aí ela começa a dar voltas nesse ciclo. Dá voltas em um determinado momento ela para. Lembra que vai possuir um arco, que a gente chamou de arco côngruo, a esse da primeira volta, que vai possuir as mesmas características de seno, cosseno, ou seja, as razões trigonométricas geradas para ele, assim como se ele tivesse na primeira volta. Por isso, nesse caso, precisamos identificar toda a família de valores, os quais eu substituir
vai me dar o seno desses valores sendo o meu meio. Bom, observa só o seguinte, analisando o meu primeiro arco, que é o π sobre 6. Eu tenho o π sobre 6, só que se eu der infinitas voltas nele aqui, parar sempre no π sobre 6, só que depois de várias voltas, eu sempre vou ter o seno dele sendo quem? Sendo o 1 sobre 2. Então eu posso afirmar que uma das raízes vai ser π sobre 6 mais 2kπ. Bom, mas lembra que o 2π equivale ao número de voltas que ele dá. E o k, isso para todo k pertencente aos inteiros. O que significa que, se eu der exemplo, o k foi igual a 0. Se o k for igual a 0, eu tenho π sobre 6. Correto, é uma das raízes. Se o k for igual a 1, eu vou ter o π sobre 6 mais o 2π, ou seja, significa que é esse carinha mais uma volta nele mesmo. Vai cair de novo no mesmo ângulo, o mesmo arco que define o seno dele sendo 1 sobre 2. Por isso, então, eu vou poder afirmar que a família de raízes dessa minha equação, uma delas vai ser essa daqui. Só que observa que eu tenho isso daqui também acontecendo, é o 5π sobre o 6. Então, eu posso admitir que vai ocorrer a mesma coisa. Vou poder afirmar que o 5π sobre o 6 mais o 2kπ para todo k pertencente aos inteiros também vai fazer parte da família de raízes dessa minha equação. Ou seja, as minhas raízes na primeira volta, limitado em 0 e 2π, vão ser elas o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Limitado na primeira volta. Só que, quando eu começo a analisar dentro do conjunto dos reais, as minhas soluções vão ser essas duas aqui. Na verdade, ou essa ou essa. E a gente define uma união entre esses dois conjuntos de valores que fazem com que isso daqui seja uma verdade. Beleza? Tranquilo? Acho que não é tão problemática essa ideia, né? Vamos pensar numa outra situação? Vamos analisar esse exemplo aqui. O cosseno de x sendo igual ao raiz de 2 sobre o 2. Basicamente, parecido com aquilo que a gente viu ali. Preciso encontrar um arco, esse arco x, o qual o cosseno dele dá raiz de 2 sobre 2. Gente, aqui analisando a nossa primeira voltinha, na verdade, analisando o primeiro quadrante, só pode ser o 45 graus, que é o π sobre 4. Perfeito? Então, vamos marcar quem vai ser esse arco aqui. Botei aqui. E ele vai ser o meu π sobre 4. Sei que o cosseno de π sobre 4 vai me dar a raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer a mesma ideia. Vamos marcar aqui. Olha lá. Então, quando eu faço a projeção desse meu garotinho para cá, para o eixo cosseno, eu tenho o meu cosseno de π sobre 4, que vai me dar o quê? Raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Só que, Cesário, na primeira volta vai existir um arco que é simétrico a esse, em um determinado quadrante, em relação ao eixo cosseno, que também vai ter a mesma imagem desse inicial. Concordo com você. Quem vai ser esse cara? Observa que os únicos quadrantes que definem um cosseno sendo positivo, ou é o primeiro ou é o quarto quadrante. Então, vamos fazer aqui, ó, o simétrico a esse cara, analisando agora o meu quarto quadrante em relação ao eixo cosseno. Tá lá. Quem vai ser esse termo? Bom, lembrando que pela redução de quadrante, esse arco aqui vai ser o 2π menos o π sobre 4. Vamos fazer o seguinte, multiplica em cima e embaixo aqui por 4. Eu vou ter 8π sobre 4 menos π sobre 4. Isso vai me dar 7π sobre 4. Tá lá. Então, esse é o 7π sobre 4. É o mesmo arco, no caso, é o arco que define o cosseno dele, sendo também raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Então, eu já sei, assim como a gente viu no problema anterior, no exemplo anterior, que as minhas duas raízes limitadas na primeira volta, ou seja, sei que quando eu tenho lá o meu x pertencendo ao 0 até o 2π, as minhas raízes vão ser π sobre 4 e o 7π sobre 4. Ótimo!
Só que, Cesário, no problema ele não limitou pra gente. Então eu preciso encontrar o quê? Exatamente, as raízes, ou seja, a família de soluções para essa minha equação aqui. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior. Bom, eu sei que quando eu estou no π sobre 4, se eu der infinitas voltas aqui nessa partícula e cair exatamente no π sobre 4, eu vou ter o cosseno desse arco sendo exatamente raiz de 2 sobre 2. Então eu posso afirmar que o π sobre 4 mais o 2kπ, onde para todo k pertencente aos inteiros, eu tenho uma família de valores que fazem com que isso daqui seja uma verdade. Novamente, se o k for igual a 0, eu vou ter aqui o π sobre 4. Se o k for igual a 1, eu vou ter aqui o π sobre 4 mais 2π, que é uma volta completa parando nele mesmo. E assim por diante. Da mesma maneira que eu vou ter essa minha segunda raiz, definida agora por essa analisada na minha primeira volta, que vai ser o 7π sobre 4 mais o 2kπ. Tá? Isso para todo k pertencente aos inteiros. Então tá lá. Aqui, novamente, nós temos a solução dessa equação trigonométrica. Só que observa que essas duas equações que a gente colocou são bem tranquilas, são bem básicas, são analisadas por ângulos bem notáveis. Imagina agora quando a gente está com uma composição com seno, cosseno, e a gente precise utilizar de artifícios algébricos para simplificar o entendimento e chegar até a conclusão dessa raiz. Aí é onde começa a apertar. Aqui, esse ponto inicial basicamente se baseia no entendimento primário do que é uma equação trigonométrica. E a ideia primária também, porque aqui a gente poderia ter o cosseno de x sendo igual ao seno de x e assim por diante. Então a gente vai começar a entender um pouco melhor e como se utilizar daqueles setores vistos anteriormente, de artifícios trigonométricos, para resolver problemas que sejam mais complicados. Analisa só um primeiro probleminha que a gente vai analisar, um exemplo da SpaceX, por sinal, tá? Que trabalha essa relação de equação trigonométrica. Só que agora, diferente desses exemplos anteriores que nós vimos, essas equações são bem mais elaboradas. A gente não simplesmente vai sair olhando e falar, eu já sei qual é o arco que vai fazer isso. Meio difícil você analisar já qual vai ser o arco que vai definir, quais serão, na verdade, os arcos que vão definir a solução para esse problema. Então a gente precisa analisar de uma forma um pouco mais objetiva o que isso vai nos fornecer. Ele fala assim, o número de raízes da equação 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x mais 1 é igual a 0, no intervalo 0 até 2π. Observa que o intervalo ali está aberto, o que significa que nem o arco que define o 0 e nem o arco que define o 2π vai entrar nessa contabilização do número de raízes. Isso é importante, tá bom? Então, provavelmente, para ele ter feito isso, vai ter ali uma traquinagem para você acabar errando. Mas vamos desenvolver. Vamos começar. Nesse primeiro exemplo, ele define para a gente o 2 cosseno ao quadrado de x mais o 3 cosseno de x mais 1 é igual a 0. Ele quer o número de raízes disso daí. Galera, vamos pensar um pouco. Vamos analisar um pouco como isso aqui vai se dar. Dá para perceber, tá, que se por acaso eu substituir, fazendo aquela mudança de variável, basicamente aqui vai ser pura álgebra, tá? Se eu conseguir perceber que aqui é cosseno ao quadrado e aqui é cosseno, eu estou trabalhando apenas com a razão trigonométrica cosseno, tá? A nossa primitiva. Então chama o cosseno de x de y. Com isso, observa que eu terei aqui o 2y ao quadrado mais o 3y mais 1 igual a 0. Opa, mas isso aqui não é um problema para a gente.
é uma equação de segundo grau. Poderia resolver sem nenhuma dor de cabeça. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não sou muito chegado à equação de segundo grau não, tá? Ela na verdade, não é prática. Então, assim, numa situação como essa, para você que já está acostumado e deveria estar acostumado a criar modelos de fatoração, acho que isso aqui vai ser um pouco mais interessante. Vamos pensar o seguinte, vamos falar assim, eu vou abrir esse 3y em 2y mais y. Então eu vou ter 2y ao quadrado mais 2y mais y mais 1 igual a 0. Observa que eu consigo colocar o 2y aqui em evidência. Então eu vou ter o 2y que multiplica o y mais 1. E aqui eu vou ter esse termo y mais 1 igual a 0. Opa, maravilhoso! Em cima disso, eu novamente posso trabalhar a fatoração, ó, por agrupamento. Vou poder afirmar aqui que dentro desse quesito vai ficar o y mais 1, que é o nosso fator comum dessas duas parcelas, e do outro lado eu vou ter o 2y mais 1 igual a 0. Mas, galerinha, quem é y? O y é o cosseno de x. Então, eu vou poder afirmar que aqui eu vou ter o cosseno de x mais 1 vezes o 2 cosseno de x mais 1 sendo igual a 0. Mas, galerinha, é um produto de dois fatores dando 0. Cada um desses fatores tem que ser 0, tá? Nesse caso, ou um é 0 ou o outro é 0. Então, eu vou poder afirmar que o cosseno de x mais 1 é igual a 0, e aí isso vai acarretar que o cosseno de x é igual a menos 1. E do outro lado, que o 2 cosseno de x mais 1 é igual a 0. Bom, consequentemente, vamos chegar que o cosseno de x é igual a menos 1 sobre 2. Olha que perfeito! Chegamos, então, à seguinte dedução. Aquela equação inicial que a gente provocou, onde eu falei no início que o cosseno de um ângulo era igual a meio. Agora a gente sabe trabalhar isso daqui. Saímos de uma equação um pouco mais complexa para identificar que isso daqui gera situações mais simples para a gente. Vamos identificar. Identificar quem são esses elementos. Vou até usar aqui esse ciclo trigonométrico já no último problema para facilitar a minha vida. Tá? Olha lá. O cosseno de x sendo igual a menos 1. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, na verdade, é analisar exatamente o que está acontecendo com os valores de x e observe, não esquecendo, ele colocou para a gente que isso está limitado do 0 até o 2π, correto? Então, a gente não precisa se preocupar com a família de valores. Só precisa se preocupar com o que está acontecendo na minha primeira volta. É só isso que vai importar para a gente. Beleza. Lembrando que tanto 0 quanto 2π não estão fazendo parte dessa solução. Bom, o cosseno de x sendo igual a menos 1. Galera, lembra que a gente analisou o ciclo trigonométrico e nós falamos sobre os ângulos notáveis do ciclo trigonométrico, que é o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π e os seus congruentes, né? Os seus côngruos. Bom, é a mesma coisa. Lembra que a gente comentou que o cosseno de π é igual a menos 1. Observa que ele vai estar da origem para a esquerda, onde esse raio é unitário. Então, aqui eu posso afirmar que o cosseno de π vai ser igual a menos 1. Maravilhoso! Então, eu já sei que quando o x é igual a π, eu tenho exatamente esse meu arco sendo igual a quê? O cosseno dele sendo menos 1. Então, a minha primeira raiz aqui já definida de forma bem tranquila, que no primeiro caso, eu tenho que o cosseno de π é igual a menos 1. Então, nessa primeira raiz, é o π. Dentro desse intervalo, vai existir mais algum? Não vai existir mais nenhum. Observa só que o único valor que faz com que o cosseno de um arco, na primeira volta, limitado, seja menos 1, é o π. Depois, só os outros que vão definir exatamente os côngruos a ele. Mas como ele está limitado na primeira volta, o único valor vai ser o π. Perfeito? Vamos seguir. O cosseno de x sendo igual a menos meio. Bom, eu sei que tem um arco, isso no meu primeiro quadrante, que o cosseno dá meio. Quem é esse meu arco? Observa. 1, 2, 3 para seno, 3, 2, 1. Então só pode ser o 60, que é o π sobre 3.
Bom, só que eu sei que ele está aqui sendo negativo. Então, se ele está negativo, os únicos arcos que vão definir a simetria, só que de forma negativa, é o segundo quadrante e o terceiro quadrante. Isso para o cosseno, tá bom? Então, eu vou ter um arco aqui, que vai ser o π sobre o 3, e vou ter o simétrico a ele aqui, onde o cosseno dele vai dar exatamente o cosseno desse negativo. Mas quem é esse arco? Bom, esse arco vai ser o π menos o π sobre 3. Olha lá, esse é o meu arco, tá? Onde o cosseno dele vai dar negativo. Mas observa que eu vou ter um simétrico a esse em relação ao eixo cosseno, que também vai ser igual a ele, que vai ser negativo. Tá aqui. Então, quem é esse arco? Bom, esse arco vai ser o π mais o π sobre 3. Então, eu encontrei as minhas outras raízes, que é o π menos o π sobre 3, e a outra raiz, que é o π mais o π sobre 3. Tá? O que ele pede pra gente? Ele pede a soma dessas raízes. Bom, se ele pede a soma dessas raízes, nesse caso, basta fazer aí que o Szinho, vou fazer aqui em cima mesmo, que o Szinho vai ser igual ao π mais o π menos o π sobre 3 mais o π mais o π sobre 3. Tá? Daqui, a gente vai cancelar esses dois e me sobra só o 3π. Perfeito? Com isso, desenvolvemos exatamente aquela equação inicial que, de forma primitiva, estava um pouco mais complexa. Abrimos num produto de estruturas bem mais simples e conseguimos analisar isso no ciclo trigonométrico. Está aqui, então, a soma dessas minhas raízes. Na maioria das vezes é isso que vai acontecer. Analisando a SpaceX, na maioria das vezes é isso que ela gosta de trabalhar com vocês. Redução de quadrante ou criando essas equações trigonométricas que na maioria das vezes não são nem tão complexas assim. Beleza? Maravilhoso. Dá uma analisada, verifica. Qualquer coisa depois, só abrir um comentário para a gente poder analisar e verificar se algo que vocês não entenderam a gente pode melhorar. Tranquilo? Beleza? E ali, na verdade, eu ainda fui a mais, né? Agora que eu vi, eu fiz a mais do que ele pediu pra gente. Porque ele pede pra gente o número de raízes da equação. Aqui a gente achou, né? 1, 2, 3. 3. E é bom falar isso, porque tem uma questão da SpaceX que fala basicamente sobre essa ideia, da soma das raízes. Então eu fui um pouquinho além, mas perfeito, porque aqui a gente trabalhou essa ideia de forma bem tranquila, bem direta, tá? 3π para um anexo do que ele não está pedindo pra gente, que é a soma, e aqui a quantidade de raízes que ele está pedindo. Beleza? Fechou então. Vamos analisar uma outra questão? Dá uma verificada, dá uma lida. Enquanto eu vou preparando o nosso quadrinho aqui para a gente poder identificar e começar a desenvolver da mesma forma que a gente fez o outro. Segundo exemplo, exemplo da EFON. Ele fala assim, da mesma forma, se x pertence ao intervalo fechado da primeira volta, que é do 0 até o 2π, o número de soluções dessa nossa equação, 2 seno ao cubo de x menos seno de x mais 1 igual a cosseno ao quadrado de x é igual a mesma ideia. Só que observa que no outro da SpaceX, ele colocava elementos de mesma razão trigonométrica. Era só cosseno, cosseno, só que aí ele colocou ao quadrado. Aqui ele foi um pouquinho além, né? Ele foi um pouco mais ousado. Ele colocou o seno e colocou o cosseno. Bom, vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos analisar aqui no quadro.
problema está assim, tá? Lembrando que ele está fechando isso na primeira volta. Friso isso porque isso aqui é muito importante para a gente em todas as questões que envolvem equações trigonométricas. Bom, ele colocou isso daqui. Mas não vale a pena trabalhar, no caso geral, trabalhar equações que tenham razões trigonométricas distintas, a não ser que tenha alguma propriedade entre elas. E é o que a gente vai fazer. Lembra? Eu vou colocar aqui para vocês lembrarem a equação fundamental trigonométrica, que afirma para a gente que o seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre tem que ser 1. E aí, por consequência, eu vou ter que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Bom, e é isso que a gente vai utilizar. Nesse setor aqui, eu vou tentar fazer a adaptação desse meu problema, agora fazendo uso, em vez do cosseno, para o seno. Então fica muito mais claro para a gente poder trabalhar. Vamos substituir. Vou ter o 2 seno ao cubo de x menos o seno de x mais 1 sendo igual ao cosseno ao quadrado, que é 1 menos o seno ao quadrado de x. Tá? Beleza, tá lá. Bom, vou passar tudo para o mesmo lado, só que aqui, ó, esse cara vai passar negativo, então já vou cancelar. Vai ficar, então, colocando já numa ordem polinomial, 2 seno ao cubo de x mais o seno ao quadrado de x menos o seno de x. O concurso foi bonzinho com a gente, né? Colocou tudo em função do seno. E aí, num polinômio que ficaria do terceiro grau, a gente consegue transformar num produto de um polinômio do primeiro grau com um do segundo grau. Então vai ficar assim, ó. Seno de x, que multiplica o 2 seno ao quadrado de x, tá? Aqui vai ficar o mais o seno de x menos 1. Isso igual a 0. Beleza, tá lá. Acho que aí, novamente, a gente entra naquele setor que dá pra gente poder, talvez, brincar um pouco mais, né? Porque eu conseguiria, talvez, melhorar isso daqui ou usar a equação do segundo grau. Tanto faz para você, mas talvez eu conseguisse utilizar, tipo, o seno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x e utilizar essas referências. Observa só o que a gente vai fazer. Acho que fica até melhor. Eu usar nesse daqui a equação do segundo grau, mas eu acho que a fatoração, novamente, é um caminho... Perceba que eu faço de tudo para fugir da equação do segundo grau, né? A intenção, na verdade, não é porque eu não goste totalmente dela, mas acho que numa turma, no nível que vocês estão praticando, essas fatorações facilitam e minimizam o índice de erros para a gente. E errar quanto menos para a gente é melhor, tá? Então, observa só. Eu vou continuar sendo o seno de x que multiplica. Bom, eu vou abrir. Vai ficar assim, o seno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x mais o seno de x menos 1 igual a 0. Já dá para ver que fica bonitinho. Observa só. Vamos unificar esse seno ao quadrado de x com esse menos 1 aqui. Então eu vou ter assim, o seno de x, aqui vai ficar o seno ao quadrado de x menos 1 mais o seno ao quadrado de x mais o seno de x. Isso igual a 0. Isso daqui faz lembrar a gente alguma coisa, uma diferença de quadrados. Então eu vou ter que o seno de x vai ser, isso daqui, um produto da soma pela diferença, que é o seno de x mais 1 vezes o seno de x menos 1. Isso daqui eu vou colocar em evidência o seno de x. Então vai ficar mais o seno de x, que multiplica o seno de x mais 1. Isso igual a 0. Opa! Nas duas parcelas eu tenho um termo comum. Então vou colocar novamente em evidência, por agrupamento. Então eu vou ter o seno de x sendo, multiplicando, agora, o seno de x mais 1 vezes, bom, então aqui vai ficar o que sobra pra gente, que é o seno de x menos 1 mais o seno de x, que é o 2 seno de x menos 1, tá? Aqui já, ó, igual a 0. Pronto.
Então, para simplificar essa nossa vida, de não ter que ficar trabalhando com equação do segundo grau, e eu sei que quando você olha estruturas trigonométricas, a última coisa que você pensa é analisar polinômios, equação do segundo grau. Então aqui a gente fatorou. Acredito que esse modelo seja mais prático. Nessas provas, na maioria das vezes, a gente está trabalhando com ângulos que sejam notáveis, galera. Então assim, não faz sentido o cara que montou a questão não definir pra gente estruturas que possam ser fatoradas em ângulos que sejam notáveis. Então, na maioria das vezes, isso vai acontecer. É muito mais prático, beleza? Vamos tentando em casa que isso vale a pena. Bom, um produto de 3 parcelas agora, dando 0. Maravilhoso! Então, eu vou ter seno de x igual a 0, o seno de x sendo igual a menos 1, e aqui eu vou ter o 2... Vou botar logo direto também, o seno de x sendo igual a 1 sobre 2. Preciso analisar essas duas estruturas ali. Vamos fazer o ciclo trigonométrico aqui do ladinho, para a gente conseguir analisar da melhor forma possível. Lá o nosso ciclo trigonométrico, cosseno, seno. Mas o que pra gente vai valer é identificar as relações que o seno gera pra gente no ciclo trigonométrico. Beleza. Bom, ele quer da gente o arco, tá? Limitado, perceba que está limitado, 0 ao 2π. O arco, o qual o seno dele dá 0. Bom, mas eu sei que quando eu calculo o seno de 0, me dá 0. E o seno de π também me dá 0. Então eu já tenho aqui duas interpretações pra gente. Bom, a primeira raiz, chamar assim, de conjunto A. O conjunto A, eu tenho o 0 e tenho o π. Porque eu sei que o seno de 0 dá 0 e o seno de π também vai dar 0. Primeiro conjunto das minhas raízes. Seno de x igual a menos 1. Bom, vamos analisar aqui. Eu sei que quando eu calculo o seno de 90, eu acho 1. Então, o simétrico a ele em relação ao eixo cosseno vai ser esse carinha aqui, ó, que vai me definir o seno sendo menos 1. E esse termo, esse arco aqui é o 3π sobre 2, que é o nosso 270. Então, quando eu calculo o seno de 270, eu acho menos 1. Então, mais um aí para a gente poder trabalhar. Esse vai ser o 3π sobre 2. Como ele está limitado na nossa primeira volta, tá? Então, o único que vai definir para a gente é o 3π sobre 2. Não tem mais nenhum que vai fazer isso com a gente. E o seno de x sendo igual a meio. Bom, o seno, para ser positivo, ele tem que estar no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Então, eu sei que eu tenho um arco aqui, que o seno dele no primeiro quadrante, ou seja, de 0 até 90, vai me dar meio. Eu sei quem é esse cara, eu sei que é o 30, porque o seno de π sobre 6, que é o seno de 30, ele vai me dar exatamente o valor de meio. Perfeito! Então, vamos marcar aqui o nosso π sobre 6. Bom, só que quando eu faço o simétrico a ele no segundo quadrante, eu tenho exatamente a mesma imagem, só que com um arco diferente. E quem é esse nosso? Bom, vai ser o π menos o π sobre 6. Tá lá, tá? Então, conjunto C, eu terei aqui o π sobre 6 e o π menos o π sobre 6, tá? Então, observa que eu consegui obter aqui pra gente os valores gerados Deixa eu ver se está faltando mais algum que seja aqui. π sobre 6. Isso vai me dar, no caso, 5π sobre 6, que vai dar... Quais são os valores? Vai dar meio. Eu tenho, então, esse
o seno sendo positivo, só tem esse daqui, são os únicos dois arcos que vão gerar pra gente. No caso, sendo positivo. Ah, perfeito, perfeito. Vamos ver aqui. Eu tenho o 0, o π, o 3π sobre 2, o π sobre 6 e o π menos π sobre 6. Como o 2π está inserido, eu sei que o seno de 2π vai me dar 1. Não, é isso mesmo. Então, esses valores mesmo. É. Só se fosse cosseno. Se fosse cosseno, dariam os valores que estão sendo definidos. Aqui eu tenho o seno de x para ser 0, eu vou ter o seguinte, como a gente mencionou, vai ser o 0 e o π. Beleza. Para que ele seja menos 1, só pode ser o 3π sobre 2. E para que o seno seja meio, eu tenho o π sobre 6, que vai ser π sobre 6, que é o 30 graus, e o suplementar dele, que é o 5π sobre 6. Não tem mais nenhum que a gente consiga definir gerando esses valores, não. A princípio, vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade e eu dou uma analisada caso tenha alguma coisa que eu não esteja verificando aqui, tá? Beleza. Vamos seguir. Vou seguir aqui. Aqui eu vou ter, então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 raízes. Acho que é isso que ele pede, né? O número de soluções da equação. Isso. Então, eu tenho 5 soluções. Tá? Que é o número de soluções que estão sendo geradas aí no nosso problema. Se por acaso estiver faltando alguma, depois vocês analisem. Mas, a princípio, não estou verificando nenhuma outra solução que esteja fora do problema, não. Tá? Aqui, então, a gente consegue identificar 1, 2, 3, 4, 5 soluções. Ah, agora entendi, porque ali só tem 1, 2, 3, 4 e 6 soluções. Tá faltando uma solução, então. O 2π. É isso, o 2π? O seno... Ah, o 2π, é óbvio. Oh, tá certo, é isso mesmo. Tá aqui, gente. Tá? Não tá aberto, não, tá fechado. O 2π, isso aí. 2π. Lá no iniciozinho. Bonito. Ah, tem alguém estudando. Perfeito, é isso aí, ó. O 0, o π, o 2π, o 3π sobre 2, o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Agora sim, show de bola. 6, né? Olha aí, tá aí a prova viva de que isso daqui é importante pra caramba. Aí, Afonso, seria legal comigo se eu fosse resolver a prova, porque eu ia perceber que não tem 5 e ia perceber que alguma coisa eu acabei esquecendo, né? Mas, de fato, tava faltando o 2π. Observa só por quê, né? Lembrando que quando eu estou definindo o 0, ele vai dar essa volta e encerra de novo aqui no 2π, exatamente como ele está definindo para gente. Se ele tivesse só do 0 até o 2π e o 2π sendo aberto, seriam 5 soluções. Mas o 2π está fechado, o 2π participa disso. Isso é muito importante. A gente não pode dar mole nisso, até como o professor aqui fez, de acabar esquecendo uma solução, fazendo tudo bonitinho e esquecer uma solução que é uma das mais básicas daqui do nosso problema, que são dos ângulos notáveis, como a gente mencionou. Perfeito, maravilhoso. Ótimo, tá? Dá uma analisada, vê aí, verifica o que talvez não tenha sido entendido, tá? Essas técnicas de faturação que eu tentei minimizar o trabalho, eu acho, né, que eu tentei minimizar o trabalho, e veja aí se algo talvez não tenha sido tão claro para vocês, tá bom? Vamos seguir. Eu vou iniciar, a minha intenção era deixar essa questão para que vocês desenvolvessem várias formas. Eu gosto muito dessa questão, porque a gente pode trabalhar infinitas formas de desenvolvimento dela, tá? Inicialmente, eu vou começar, e aí eu gostaria que depois vocês analisassem nos comentários, me colocassem em situações diferentes para resolver essa questão. Eu vou iniciar de um jeito, que é o jeito mais intuitivo, e vou jogar uma pontinha no ar para vocês analisarem uma outra forma de desenvolver. Ela é muito legal, dá para vocês poderem brincar
com a relação de seno, relações trigonométricas, soma e subtração envolvendo as relações trigonométricas. Em cima disso daqui, ela sai muito bonitinho e aí tu já consegue encontrar valores específicos da mesma forma que eu poderia encontrar aqui. Analisa a questão. Só uma observação que ele não está limitando pra gente ali, tá, galera? Vamos lá. Como eu disse, ele não está limitando para a gente. Ele não está limitando para a gente aonde esse arco vai poder definir. Então, seria uma família de valores que vocês vão acabar encontrando aí em casa quando desenvolverem. Mas a maneira com qual eu gosto de fazer é, perceba que aqui eu não tenho eu só tenho seno de x, cosseno de x, mas nenhum deles está ao quadrado para eu poder conseguir colocar um em função do outro. Aí que está o joguete do problema. Tu vai tentar fazer de alguma forma a identificar esse termo ficando ao quadrado, fica muito mais bonito para trabalhar. O que eu vou fazer é o seguinte, uma maneira prática, direta, é passar esse raiz de 3 cosseno de x para o outro lado, que para mim é muito mais interessante trabalhar com ele assim, e jogar esse 1 para cá. Então, eu tenho a minha equação da seguinte maneira. O seno de x mais o raiz quadrada de 3 cosseno de x igual a 1. O que eu vou fazer é alterar as posições desses dois. Como eu disse, tem várias formas de você desenvolver. Uma das maneiras que eu acho interessante é essa daqui. O seno de x menos 1 igual ao menos raiz de 3 cosseno de x. Por que eu estou fazendo isso? Porque primeiro que tem esse raiz de 3 e para mim não é muito interessante trabalhar com ele. Eu coloco ele isolado porque dá na cara o que eu vou ter que fazer, né? Vou ter que colocar ambos os lados ao quadrado para conseguir identificar a relação fundamental trigonométrica. E é o que eu vou fazer agora. Colocar aí ambos os lados ao quadrado. Então eu vou ter aqui esse cara sendo seno ao quadrado de x menos 2 seno de x mais 1 desse lado. Do outro lado, eu vou ter 3 cosseno ao quadrado de x. Aí pronto, né? Agora eu consegui, ó. Aqui eu tenho esse cara isolado para poder trabalhar com ele a relação fundamental trigonométrica. Vou poder afirmar que o seno ao quadrado de x menos o 2 seno de x mais 1 vai ser igual a 3 que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de x, tá? Aí aqui eu vou poder afirmar, já jogando tudo para um lado só, vai ficar então o seno, aqui vai ficar até 4 seno ao quadrado de x, aqui vai ficar o menos 2 seno de x, e aqui vai ficar com o 3 passando para cá negativo, menos o 2 igual a 0, tá? Simplificando tudo por 2, eu terei o 2 seno ao quadrado de x menos o seno de x menos 1 igual a 0. Tá lá. Aí, novamente, chegamos naquele setor onde você pode chamar o seno de x igual a y e poder trabalhar. Da mesma forma, já tem uma equação de segundo grau, Cesário. Você consegue fatorar da mesma forma. Ó, de novo aqui, ó. Esse coeficiente líder parecendo distinto do 1, que no caso é o 2. Se eu abrir seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, eu vou trabalhar aqui em pares. Vou ter esse com esse, só para vocês terem uma identificação. Vai ficar o seno ao quadrado de x menos o seno de x. E no outro, fazer com o seno ao quadrado de x menos 1 igual a 0. Aí daqui você abre da mesma maneira, criando uma fatoraçãozinha de leve, tá?
coloca o seno de x em evidência, aqui é o produto da soma pela diferença, vai ficar muito parecido com aquilo que ocorreu. Nesse caso, o que vai acontecer agora para diferenciar é que você não tem mais aquela limitação, no caso do 0 até o 2π. É uma família de soluções que você vai encontrar, parecido com os exemplos, parecido não, igual aos exemplos que nós vimos. Então, dica para você poder definir da sequência. Vai desenvolver o ciclo trigonométrico e achar, não tem problema. Só que tem uma outra maneira que é bem legal de resolver essa questão, tá? Que é você manipular esses elementos aqui de tal forma que vai aparecer alguns valores. Exemplo, só para vocês terem uma ideia, que são técnicas de manipulação algébrica, principalmente trigonométricos, que você consegue achar um resultado de forma às vezes mais rápido, né? São questões no modelo AFA, Escola Naval, IMITA e assim por diante. Divide a equação toda por 2. Aí você vai ter 1 sobre 2 seno de x mais raiz de 3 sobre 2 cosseno de x, tá? Isso é igual a 1 sobre 2. Divide tudo por 2. Mas por que, Cesário? Porque eu sei que quando eu calculo o seno de 30, me dá meio. E quando eu calculo o cosseno de 30, me dá o raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma que eu consigo identificar quando eu calculo, exemplo, o cosseno de 60 me dá meio. E o seno de 60, nesse caso, vai me dar o raiz de 3 sobre o 2. Ou seja, eu consigo substituir esses caras e vai me dar uma soma de arcos, que é o seno de x mais 60. Olha que perfeito. Sai muito bonitinho. Exemplo, aqui vai ficar o cosseno de 60. Cosseno de 60 vai me dar 1 sobre 2 vezes o seno de x. E aqui vai ser o seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de x igual a 1 sobre 2. Olha que perfeito, como é que ficou? Ficou bonitinho. Seno do primeiro, cosseno do segundo, seno do segundo, cosseno do primeiro. Então isso aqui, no final das contas, vai ser exatamente o valor de seno de 60 mais x igual a 1 sobre 2. Aí pronto, caiu numa equação trigonométrica da mesma forma que a gente utilizou aqueles iniciais. Só preciso identificar quem vai ser o arco que o seno dele vai dar meio. Aí pronto, né? A família de valores só trabalha com uma equação. Olha o tempo que a gente gastou para chegar nisso daqui, o tempo que a gente gastou para chegar nisso daqui. É claro, né? Não são todas as questões que vão vir utilizando esse modelinho equacional. Mas essa é uma prova viva de que se você prestar um pouquinho atenção em alguns detalhes e analisar, a questão sai muito mais rápido. Nesse caso é um. E tem vários, tá, que utilizam isso. Mas essa saiu de uma maneira que é bem prática para poder trabalhar. Sem precisar ficar fazendo manipulações algébricas como a gente fez no início. Beleza? Mas continua! Depois me fala qual foi o resultado. Vê depois aí o que vocês acharam. Qual foi a forma mais interessante. Se foi utilizando esse modelo ou se foi utilizando esse modelo aqui. Aí você vai ver, vai cair numa observação mais interessante ainda. Você vai encontrar valores para isso e valores para isso daqui. Só que um dos valores desse e desse vão ser até equivalentes. Só que o outro vai ser um pouco diferente, só que com uma interpretação trigonométrica equivalente. É bem legal. Dá uma analisada, depois me chama lá, me fala o que vocês acharam, para a gente poder identificar isso um pouco melhor e ver outros exemplos disso, tá bom? Vamos analisar uma outra questãozinha também, modelo da SpaceX. Bom, nessa segunda questão, essa outra questão, questão 4 da SpaceX, perceba que a SpaceX gosta muito de trabalhar essa relação de soma das soluções, da equação e assim por diante. Tá? Nesse caso, ele fala assim,
a soma das soluções da equação cosseno de 2x menos cosseno de x é igual a zero, isso com o x pertencendo ao intervalo fechado de 0 até o 2π. Da mesma maneira ali, né, daria para a gente poder conseguir utilizar alguns conceitos. Ainda bem que a SpaceX, a banca, colocou o cosseno sendo 2x. Se ele tivesse colocado o seno de 2x, a gente teria que fazer umas manipulações algébricas muito loucas ali pro problema, tá? Então, vamos seguir. Ele pede a soma das soluções, tá? Aqui, realmente, agora ele pede a soma das soluções. Bom, ele colocou pra gente o cosseno de 2x menos o cosseno de x igual a zero. Tá lá. E aí o que ele pede pra gente é determinar a soma dessas soluções. Vamos começar então a pensar o seguinte, que eu sei que o cosseno de 2x, e vocês vão lembrar, é o cosseno de uma soma de arcos iguais, equivalente, ou seja, arco duplo. Então eu posso afirmar que isso aqui vai ficar sendo, já substituindo, cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, menos o cosseno de x igual a zero. Beleza. Bom, daqui o que vai acontecer é o seguinte, eu vou poder alterar esse termo colocando em função do cosseno. Então eu vou ter o cosseno ao quadrado de x menos o 1 menos o cosseno ao quadrado de x, menos o cosseno de x igual a zero. Aí pronto, né? Daqui eu vou ter, já somando esses dois, o 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, vou botar logo aqui, o menos cosseno de x menos 1 igual a zero. Aí tá lá. Perceba que novamente a gente consegue, é quase sempre a mesma coisa, eles chegam a ser chatos em alguns determinados momentos. Eu consigo abrir, vou poder afirmar que isso aqui vai ser o cosseno ao quadrado de x menos 1 mais o cosseno ao quadrado de x menos o cosseno de x igual a zero. Já tá na cara. Aqui eu vou abrir, vai ficar o cosseno de x mais 1 vezes o cosseno de x menos 1 mais, e aqui o cosseno de x que multiplica o cosseno de x menos 1 igual a zero. Tá lá. Bom, novamente eu vou ter o cosseno de x menos 1, vou colocar em evidência, e aí eu vou ter o cosseno de x menos 1 que multiplica, e aqui vai ficar o cosseno de x mais 1 com cosseno de x, 2 cosseno de x mais 1 igual a zero. Tá lá, tá? Definido bonitinho, um produto de dois elementos, da mesma forma que a gente colocou. E agora, da mesma maneira, eu vou ter aqui o cosseno de x igual a 1 e o cosseno de x sendo igual a menos 1 sobre 2. Tá lá. O que eu preciso encontrar são as soluções desses nossos valores ali. Tá? Da mesma maneira, vou deixar indicado. Vamos fazer o nosso ciclo trigonométrico. Beleza, vamos colocar lá cosseno, cosseno. Maravilhoso. Bom, olha o que está acontecendo ali. Eu preciso encontrar o arco, e aí, lembrando, né? Vou lembrar aqui para não cometer o mesmo erro do início, porque agora ele está retirando para a gente o 2π. O cosseno de x igual a 1. A gente já sabe que para o cosseno de x ser igual a 1, ele tem que estar aqui, sendo zero. Só que agora deveria ser o zero e o 2π. Só que agora ele tirou o 2π. Então, para a gente, só fica sendo exatamente o zero. Então, eu já sei já na primeira equação definida que uma das minhas raízes, conjunto, é definido pelo nosso zero. Tá? No segundo, ele coloca para a gente que o cosseno de x tem que ser igual a menos meio. Mas quando o cosseno vai ser negativo? Quando o cosseno vai definir uma estrutura sendo negativa? Quando ele estiver no meu segundo e no meu terceiro quadrante. Então, peguei o arco que está aqui no meu segundo quadrante, que vai ter o simétrico a ele em relação ao eixo cosseno no meu terceiro quadrante.
Só que pelo critério de redução de quadrante, eu tenho um cara que vai estar aqui, que dá esse resultado sendo positivo. E que vai ser simétrico ao meu do segundo quadrante em relação ao eixo seno. Perfeito. Então agora eu só preciso identificar quem vão ser esses meus arcos. Bom, o cosseno de um arco para dar meio, no caso positivo. Mesma maneira, 3, 2, 1, só pode ser quem? O 60. É o π sobre 3. Π sobre 3. Então, o arco que vai estar no meu segundo quadrante, que define pra gente o valor sendo menos meio, vai ser o π menos o π sobre 3. Da mesma forma que eu vou ter um arco aqui no meu terceiro quadrante, que vai ser o π mais o π sobre 3, tá? Dentro disso, eu consigo identificar quem vão ser exatamente os meus arcos que colocam pra gente o cosseno de x sendo igual a 1, que é o zero, o cosseno de x sendo igual a menos 1 sobre 2, que vão ser aqui esses dois elementos, o π menos o π sobre 3 e o π sobre o π sobre 3. Tá? Então, acabou, né? Dali ele pede agora sim, dessa forma, a soma dos valores. E aí, pra gente, a gente vai ter o zero, mas perceba que eu coloquei dessa maneira, que não precisaria nem calcular os valores, porque eles vão se anular, né? Então, eles são, de certa forma, simétricos em relação a esse arco do primeiro quadrante. Então, fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Então, vai ficar o π menos o π sobre 3, mais o π sobre 3. Aí aqui eles já se cancelam, até porque titio Cesário que erra de conta é uma coisa absurda. Para a gente poder errar menos conta nesse caso, fica mais interessante. Beleza? Tá aqui uma outra questão da SpaceX, agora só uma observação. Aqui ele tirou da gente o 2π. Vou frisando isso para a gente não cometer erros como foram cometidos no início, tá? Ele tirou o 2π, mas se ele tivesse deixado o 2π entraria e seria crucial para mudar a questão nossa. Porque aqui seria uma resposta sendo 4π em vez de 2π, tá bom? Que seria uma das raízes o zero e o próprio 2π. Aí mudaria drasticamente, provavelmente no concurso eles ainda iriam colocar para você sendo fechado. Nesse caso, a SpaceX, como sempre, de vez em quando, é boazinha. Beleza? Galera, bom, espero que vocês tenham gostado novamente. Vou tentar novamente montar uma lista para que vocês possam identificar, trabalhar essas equações trigonométricas. Tem muita coisa boa, num nível dentro desse e um pouco acima, para que a gente consiga fechar esse conceito e começar a falar dos próximos conceitos, né? Que seriam aí as funções trigonométricas e as suas funções inversas trigonométricas, que também são muito importantes, tá bom? Valeu, espero vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima!